reagir a um vídeo aqui do Manuel Soares. Aquele cara que teve um probleminha lá com a Patrícia Poeta, trabalhava no programa com a Fátima Bernardes, Encontros. Teve uma série de pequenas situações relacionadas a racismo e tal. E era um cara que, assim, tem esse discurso muito vitimista, né? De sofrimento extremo, de revolução racial. E eu vi um podcast, um corte aqui que literalmente me assustou. O cara simplesmente está conclamando uma guerra racial no Brasil, como acontece nos Estados Unidos, como aconteceu nos Estados Unidos. E, cara, me assusta. Eu vou comentar um pouco aqui sobre o que ele está falando. Então, essa geração de agora, ela tá vivendo um momento de potência, mas um momento em que ela é condicionada a uma pseudo-civilidade, onde não te agradar, não te reverenciar é falta de educação. Saca? Porque vamos lá, mano, é delicado entender que você é um cara legal. Você talvez seja um branco que se esforça para não reproduzir os equívocos dos seus ancestrais. Mas você é beneficiado, mano, pelo que eles fizeram. Você é beneficiado pelo que eles fizeram, mano, com certeza. O que eles fizeram te colocou onde você tá, tá ligado? Cara, pra começar, ele já dá uma porrada no cara, né? No Vilela. Tipo, ele é branco, ele é privilegiado. Só a questão da raça dele já o transforma numa pessoa diferente. Esse é um discurso muito perigoso. É um discurso muito complicado. Quando a gente está tratando de Brasil, um país muito miscigenado, entendeu? Um país que a gente não pode literalmente comparar com outros países. Temos um passado escravagista complicado, complexo, isso é fato. Mas também é fato que a raiz da nossa sociedade é baseada na miscigenação completa. Que também os povos europeus que vieram que migraram para o Brasil, eles chegaram em situações de extrema miséria. Então você colocar que o branco, todo branco privilegiado, não é um discurso justo nem verdadeiro. Mas vamos continuar. Tá aí, com um monte de patrocínio, com um lugar legal. O que eles fizeram, colocou. Então, assim, se você é beneficiado pelo que seus ancestrais fizeram, eu sou prejudicado pelo que seus ancestrais fizeram. Aí, mano, querem que eu sente na mesa, desenrole com você e acho que tá tudo certo. Olha só, vamos lá, Manuel. A nossa história de como mundo, como desenvolvimento, a história da nossa civilização a escravidão, ela faz parte de toda a nossa história. Se você pegar desde os povos mouros, árabes, europeus, grego, romano, todos tinham escravidão, inclusive as civilizações africanas. A quem eram vendidos os escravos? Eram os reis. O rei do Congo vendia para o português. Existem cartas, né, que o rei de Portugal trocava com o rei do Congo. O rei do Congo, ele fornecia os escravos para Portugal. E um dos motivos de ter uma crise, inclusive, do rei do Congo com o rei de Portugal foi por quê? Porque Portugal estava começando a se aproximar do rei de Angola. E o rei de Angola estava fornecendo mais escravos para o rei de Portugal.
O próprio sistema tribal africano era escravagista. Zumbi dos Palmares tinha escravos. Mas ele simplesmente replicou no Quilombo dos Palmares o sistema tribal africano. Então, a escravidão é uma história que pertence à nossa sociedade, à nossa civilização como um todo. Que não tem problema nenhum que aconteceu. Mas não tem problema o que aconteceu sim. Seu filho com 6 anos, ele tem um universo de perspectiva na vida que o meu não tem. Tá ligado? E eu sou obrigado a defender meu filho. E às vezes, para eu defender meu filho e entregar pro meu filho uma possibilidade melhor na vida, eu sou obrigado a virar pra você e dizer: aí, mano, vamos dividir esse bolo, pai? Bora dividir aí, irmão. Mano, mas eu não tenho culpa. Mano, é sério que você não tem culpa? Eu não tô falando que você tem culpa, tô falando que você tem responsabilidade. E aí, o bagulho fica difícil. Olha só, ele não tem culpa, mas tem responsabilidade. Então ele tem culpa. Oh, pelo amor de Deus, cara. Qual é a lógica disso? Entendeu? Eu fico assustado com esse tipo de discurso, que é um discurso altamente que estimula um ódio racial que nunca existiu no Brasil. Você pode falar que existe nichos de racismo no Brasil? Ok, podemos dizer que sim. Agora, dizer que o Brasil é um país com raiz profundamente racista, eu acho que aí, irmão, não é justo. Esse país é um país altamente miscigenado, entendeu? Mas vamos lá. Fica difícil. Porque assim, o salário que você ganha, você já teve que ajudar parente, negão? Eu ajudo meus pais hoje. É isso. O salário que você ganha não é só seu. O salário que você ganha é para dividir. E é foda pelo seguinte, imagina, eu tô trabalhando, eu tô, sei lá, tava trabalhando na Globo, tô trabalhando na Globo. Aí, sei lá, ganho um cachê do comercial que eu fiz de 20 pau. Aí, porra, tem uma tia minha que meu primo tá preso. Mano, Tem que ajudar. tem que ajudar. E meu primo tá preso por quê? Porque o cenário social condicionou essa situação. Então, cara, desculpa. Aquele negão ganhando o mesmo salário que você, na vida dele, por conta de todas as fragilidades estruturais, Ele não conta com... dos quais o povo preto foi colocado, na vida dele, o mesmo salário que você vale 60% a menos. Então, pela lógica, ele tinha que ganhar 3 vezes o que você ganha. Essa lógica de equiparação é uma lógica que dói. Por quê, mano? Porque tem uma galera que quer meter um papo de aliado, mas ninguém quer dividir o privilégio, paizão. É só no hashtag. Ninguém quer dividir o privilégio. E dividir o privilégio, irmão, é dividir o dinheiro. É dividir o dinheiro. Bom, vamos lá. Esse corte aqui vai ter que devagar um pouquinho. Ele cita que os culpados, né, que tem que dividir o bolo, porque no caso, por ele ter um passado sofrido, né, então o que ele ganha, ele precisa ajudar muito mais a família do que teoricamente uma família branca que já parte de uma questão social mais bem resolvida. Ok. Olha, esse discurso é um discurso muito complicado de você generalizar dessa forma. Se a gente pegar, beleza, a população negra com a população branca, ok, em média os negros têm uma condição social menor, menos oportunidades que os brancos, sim, mas como que você vai definir o que é branco e o que é preto? Entendeu? Como que você vai definir isso num país como o Brasil? Entendeu? Com tanto sincretismo racial, com tanta mistura de povos, indígena, branco, mameluco, caboclo, entendeu? Um país como o Gilberto Freire colocou em Casa Grande Senzala, é um país que trouxe tantas... tem tanto
uma mistura, né? Uma mistura racial tão grande que a gente praticamente que confunde isso. Confunde nosso conceito, né, de sociedade. Você vê o próprio... Vamos pegar... As pessoas hoje colocam esse movimento de Bolsonaro com extrema-direita. Extrema-direita foi o movimento integralista da década de 20 e 30, do Plínio Salgado. Se você estudar o movimento integralista brasileiro, o lema dos integralistas era Anauê. Anauê era uma expressão indígena, entendeu? E o próprio integralismo, ele colocava como uma das raízes do Brasil a própria mistura racial. Aí para você ver como que o nosso sentimento nacional está intimamente ligado com a mistura das raças, entendeu? E o outro ponto aí que eu queria salientar é o seguinte, que quando ele fala que o povo preto, ele tem muito mais, quando ele ascende socialmente, ele tem que gastar mais, porque tem que ajudar a família e tal. Cara, esse discurso se confunde um pouco, e é muito complicado, porque se você pegar os lugares mais pobres, o lugar mais pobre do Brasil é o Norte e Nordeste. E o Nordeste sofreu uma grande colonização de francês, de holandês, entendeu? De próprio português, como também o próprio Norte, o Pará, minha própria família do Pará, por parte de pai, entendeu? Então você vê muita população branca marginalizada ali, vítima dos próprios coronéis, entendeu? Então o próprio povo nordestino que veio para o Rio de Janeiro e para São Paulo em busca de oportunidades, fugindo da pobreza e da miséria do Norte e Nordeste, esse povo é um povo branco. E cadê a cota para esse povo? Você virar aqui e dizer, ó, gente, parada é o seguinte, fulano. Aí, ensinaram para parte dessa geração que o processo de reparação é esmola. E você não pode aceitar essa esmola. Não aceita não. O bagulho de cota aí, não aceita isso não. Esse negócio de reparação. Não se deixa vitimizar. Você é igual a gente, não tem diferença. Nós somos todos iguais. Não, aí tem uma negrada que é isso mesmo. Somos todos iguais. Não vou aceitar. Vamos lá. Isso. Somos iguais. Não vamos se vitimizar. Eu não sou vítima. Não, você é vítima sim, cara. Você é vítima sim. Você é. Você é. Bom, se você não se reconhece como vítima, então você é vítima 2 vezes. Síndrome de Estocolmo. Mas o que aconteceu com você? Você se apaixonou pelos... Vamos lá. Cara, esse discurso me dá até... Cara, ele me assusta um pouco. Me assusta bastante. Dele dizer que... De cotas raciais, por exemplo. Até hoje, eu queria entender o motivo, a explicação na qual o Estado, quando definiu cotas raciais, não colocou cotas sociais. Porque se as cotas sociais, elas vão privilegiar primariamente o próprio negro e pardo, que estão na base da sociedade, na classe D e E, por que colocar a questão racial, cota racial, se ela vai privilegiar da mesma forma? Será que o objetivo não é criar um conflito racial no país? Aquela velha tática marxista de dividir para conquistar, de criar cisões, num país que nunca teve conflito racial. A gente não tem problema como nos Estados Unidos de guetos, de supremacistas, entendeu? Ah, beleza, se a gente pegar uns nichos dentro do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, o próprio São Paulo, que é uma cidade muito cosmopolita, e você vai achar certos grupos neonazistas, beleza, vai achar, entendeu? Mas
não é, nunca foi e nunca será algo endêmico no Brasil. Seu algoz, mas você é vítima sim. Então, essa minha geração, essa geração que está vivendo agora, vive um drama muito sério. Quer dizer, vem cá, o que eu faço, né, com esse acesso? E é delicado porque o povo branco manipula bem. Manipula bem. A galera tem medo de bater de frente. Cara. Cara, aí, o povo branco manipula bem, aliás, as elites manipulam bem, inclusive quando vocês abraçam essa agenda woke, né? Quando vocês abraçam essa agenda woke. Com certeza. É os grandes barões lá, os bilionários, os donos do poder, né? A Fundação Ford, aquela galerinha lá da esquerda do PSOL, do Leblon, entendeu? Que vem com essa narrativa e compram vocês, né? Porque, assim, o movimento negro, ele tem seu valor. É inegável, entendeu? Por exemplo, a pessoa de um Martin Luther King, por exemplo. Como que você vai ignorar a importância dele nos Estados Unidos? Mas quem era o Martin Luther King? Por acaso era uma pessoa que odiava brancos? Que defendia a destruição, uma guerra civil? Ou era um pastor, né, evangélico, protestante, conservador, um pai de família, uma pessoa que queria a ordem na sociedade e os direitos civis? Entendeu? O problema é que a própria esquerda, ela pega esse movimento negro, ele domina e traz para a agenda deles, que é uma agenda, na realidade, que não quer emancipação do negro, quer usar ele como mais um joguinho para o próprio sistema, entendeu? Dos donos do poder. Cara, porque assim, cara, os meios de acesso, os meios de produção, é delicado. E o mais absurdo, essa classe média se confunde com burguês, né, cara? Acha que é. Mano, uma galera que tem um carrinho de 200 mil reais, tem uma casinha de 400 mil, tem uma outra casinha na praia de 150 mil reais e acha que é rico. Que tem 150 mil reais no banco e acha que é rico. Mano, você não é rico, caramba. Rico é quem assina o cheque. Porra! Pessoal, mano... Pô, ele acabou de citar... Ele tá entrando numa puta de uma contradição aí. Porque se você... Ele acabou de citar ali 1% aí, 5% da população brasileira. Quem tem uma casa de 400 mil reais, tem uma casa na praia de 150 mil e tem 150 mil na conta, essa pessoa, ela é rica sim, irmão. Ela é rica sim. Para níveis brasileiros, talvez ela não seria rica em Luxemburgo. Talvez ela não seria rica em... sei lá, você pegar a Avenida Vieira Soto lá, onde a sua amiga Patrícia Poeta tem um apartamento de 25 milhões. Talvez ali essa pessoa não seria rica. Mas para 95% pelo menos 97% do povo brasileiro, essa pessoa é rica sim. Você gostaria de ter o salário do Neymar? Não, gostaria de contratar o Neymar. Eu queria ser cara que paga o Neymar tem 500 vezes mais. Né? Mas qual é o caminho? Você está falando dos problemas. Daqui para frente, o que se fazer de maneira prática? A gente falou de cotas, é um caminho. Que mais? Educação. Interessante que tudo que você fala é pela paz, né, mano? Tô perguntando, não tô afirmando. Cara, olha só como... Eu acho que aí é o ponto-chave do corte, né? Que o Vilela chega ali e fala, porra, e aí, irmão? Você tá citando o sofrimento do povo negro, né? Um povo
escravizado, humilhado, ok, tudo isso nós entendemos. Mas qual a solução que você propõe? Aí ele fala, já reparei que toda sua forma é pela paz. Aí o Vilela se assusta assim, ele dá uma risada meio macabra. Aí você vê em que nível estão as coisas, aonde esse pessoal realmente quer chegar. Mas vamos lá. Parte do processo é a redistribuição de privilégio. Como? Aí, parceiro, Você não sabe. espero que seja pela paz. Espero que seja pela paz. Porque senão vai ser Burkina Faso. Vai ser o quê? Burkina Faso. Vai ser as guerrilhas dos países africanos. Aí você vê. Chegou no ponto ali. Redistribuição de privilégios. É assim que nós vamos mudar o Brasil. E quem esses caras defendem? O cara tem um discurso marxista, né? Um discurso marxista. Um discurso no qual se defende o Estado como produtor, né? Como responsável para reduzir as desigualdades sociais e raciais. Tá entendendo? E se isso não acontecer, faremos uma guerra civil. O povo negro se rebelando contra o povo branco. Eu gostaria de ver essa guerra civil brasileira de negro contra branco. Vai ser um monte de pardo matando pardo, mameluco matando caboclo. No final das contas, ninguém vai se entender. Até porque esse povo é muito mais um só do que uma divisão. Tá entendendo? É impressionante a que ponto esse pessoal chega, cara. De incentivar uma redistribuição de privilégio. Eles querem redistribuir privilégio defendendo uma ideologia que concentrou poder, né? Que cometeu várias atrocidades, que matou um monte de gente de fome, né? Que concentrou poder na mão de poucos. Foi um sistema muito mais opressivo do que o pior regime capitalista que você possa imaginar. Foram os países socialistas. A Venezuela está numa desgraça. A Cuba sempre foi uma desgraça. Tá entendendo? Mas esse pessoal defende que esse é o modelo, redistribuição de privilégios, né? Ainda são abraçados pela agenda woke, pelas fundações multibilionárias do mundo, a BlackRock, etc., que financia esses discursos de divisão da sociedade para justamente não ter união, não ter um país soberano, um país com união, né? Eles querem dividir, eles querem cada vez mais dividir. Esse cara talvez não entenda ou já saiba, mas ele faz justamente parte do processo que vai incentivar que o Brasil continue sempre sendo colônia, sempre sendo país de terceiro mundo, sempre sendo um país fudido. Entendeu? Vamos ver como é que ele finaliza aí. Aí vai ser leão de saco, vai ser a gente demorando. Porque a gente tá cansado de sofrer, né? A minha geração tá cansada de sofrer. A minha geração ainda foi submissa pra caramba. Eu não sei se a próxima geração vai ser. Finalizou. Vamos ver os comentários aí. A geração dele é sofrida. A próxima... Irmão, a única coisa que eu posso dizer pra você é que geração é geração. Isso é fato. Com todas as dificuldades desse modelo capitalista nosso, corporativista, que não é longe de ser o melhor modelo possível, está tendo sim uma ascensão social de todas as classes. A vida das pessoas está melhorando. Isso é fato.
Agora você vê os comentários que teve aqui, ó. Primeiro comentário. Eu sou negro e pobre, discordo completamente de absolutamente tudo que ele disse. Para mim ele é racista, perverso, mentiroso e vitimista. Eu acho assustador ver esse tipo de pessoa falando para todo o Brasil com a maior naturalidade sem nem ser contrariado ou freado. Isso não é censura, é bom senso. Primeiro comentário, já com 718 curtidas. O segundo, vamos lá. Tá certa pra Patrícia Poeta. Impossível aturar esse cara todos os dias. Porra. Cara. Patrícia Poeta é outra lacradora, né? Que passou vergonha. Foi ali o feitiço virando contra o feiticeiro. Uma lacradora do caramba que pegou... que tiveram um conflito ali sério, né? Mesmo ela fazendo parte do métier, foi que chegou a ser cancelada. Imagina uma pessoa conservadora nesse ambiente. Aqui o terceiro comentário é mais visto. Achei ótimo convidar cidadão. Enfim, a gente vê e testemunha de fato o que significa um ser humano que problematiza tudo e não soluciona nada. Exatamente, porque você vê ali, quando ele fala em redistribuição de privilégios, ele cita o caminho de Burkina Faso, ou seja, de uma guerra civil. Ou seja, a gente vai fazer o quê? Vai matar todo mundo e distribuir? O cara problematiza e não põe nenhum tipo de uma solução viável. Que absurdo, e citando a luta armada para a redistribuição de privilégios. Ou foi impressão minha? Não, foi exatamente isso, irmão. Irmão, Érica. Foi exatamente isso, Érica. Absurdo, citando a luta armada para a distribuição de privilégios. Esse tipo de gente é tão racista e cruel que nem percebe. Exatamente. Outro. Fui pesquisar na internet e descobri que ele foi demitido pela seguinte razão. A publicação apurou e descobriu que 8 funcionários que trabalham na Globo em São Paulo denunciaram Manoel Soares ao compliance da empresa. Uma das reclamações era pela forma rude que ele tratou funcionários ou mesmo por andar de roupão. Sujeito vive em outro mundo. Eu acho que esse cara, ele simplesmente ele foi tão dominado por essa ideologia que o cara perdeu completamente o rumo e a ideia de democracia, de paz, de coesão social. E simplesmente ele chegou na Globo lacradora, num momento aí que essa agenda woke está fortíssima. Chegou, botou o pau na mesa e simplesmente dando o seu própria hipocrisia daquela esquerda, né? Da Patrícia Poeta e tal. Enfim, criou um problema dentro deles mesmo. Aqui outra. Sou branco e até meus 60 anos sempre ajudei financeiramente meus pais. Só deixei de ajudar quando eles faleceram. Já ouvi muita fala racista, como deste cara chega a ser nojenta. É com falas assim que alimenta o ódio entre as pessoas. Exatamente. Porra, cara, que tem de gente branca, de classe média, sofrida pra caraca, mano. É o que mais tem. Gente que, porra, perdeu tudo. Às vezes não teve um passado sofrido, mas teve um pai alcoólatra, teve uma mãe também com problemas. Enfim. Eu vejo, inclusive, cara, essa questão de muita gente branca sofrida. Então, porra, eu acho que é difícil você simplesmente generalizar tudo. O outro fala, por um lado sabemos porque a Globo contratou e por outro porque demitiu. Fato, um sujeito bem complicado. Eu gostei mais desse comentário aqui. Olha só que interessante esse comentário, que refuta bem o que ele disse ali. Minha ex-avó Joaquina, em Minas, vírgula, tinha mais de 900 escravos. Uma fortuna gigantesca que se desfez completamente após 4
gerações. Meu trisavô foi o último a ter um pedaço de terra. Ponto. Meu avô, descendente direto, vírgula, nasceu na completa miséria, vírgula, tendo que mendigar emprego de vaqueiro nas terras dos outros para sustentar 10 filhos famintos numa precariedade absurda. Ele era tão pressionado pelos patrões a arar a terra rápido que era obrigado a colocar pimenta nos olhos dos bois para eles se movimentarem mais rápido. Então pergunto, em que fui beneficiado por ter antepassados escravagistas? Interrogação. Eu trabalhei em coisas muito mais precárias que esse vitimista. Ponto. Eu trabalhava em carvoaria precária, respirando fumaça cancerígena e pó de carvão. Ponto. Fora outros serviços em construção que me deixou algumas cicatrizes. Nem estudo eu tive, só autodidata. Boa. Esse discurso aqui é perfeito, cara. Gostaria até de finalizar esse vídeo com esse texto desse rapaz aqui, o Contemplador 8089. Mandou esse comentário há 4 dias atrás. Exatamente. Então eu pergunto para o Manuel Soares, que tem seu carrinho aí de 600 mil reais, que ele não quer deixar o filhinho dele passear, porque é um carrão, o filho dele pode sofrer racismo e tal. O Contemplador, ele é uma pessoa que tem dívidas com você, pela ex-avó dela, eu nem sei se é tataravó, ex-avó, deve ser a 6ª geração anterior da família dela. Tem escravos, perderam tudo, mas mesmo assim, ela já vem de 3 gerações de sofrimento, de uma vida difícil, que é um país que não traz oportunidade, né? Que é até uma contradição com os Estados Unidos. Os Estados Unidos é muito mais racista que o Brasil, muito mais. Em compensação, o negro tem muito mais possibilidade de ascensão social. Você vê muitos negros empresários, muitos negros bem posicionados, entendeu? Muitos negros milionários, bilionários, não só devido ao esporte, mas devido a todas as possibilidades que existem nos Estados Unidos, sim. Mesmo com todos os problemas raciais que eles têm, que é fato. Aí eu pergunto, Manuel Soares, você viu meu vídeo um dia, o Contemplador, ele tem alguma dívida com você? Ele tem que pagar alguma dívida com você? Mesmo tendo uma vida muito mais sofrida? Sim ou não?